Hoje a gente vai conversar sobre 4 obstáculos que te impedem de realizar uma desobstrução uretral felina. E aí me contem aí quem já fez uma desobstrução uretral, quem é veterinário já formado, quem teve dificuldades, quais foram as suas dificuldades, se não teve dificuldade, já acompanhou, já acompanharam no estágio, o que vocês acham que é mais difícil para vocês ou não, tá? Por que eu resolvi falar desse tema? Porque é um dos assuntos que mais vocês me mandam dúvidas, tá? Sobre a desobstrução uretral. Dificuldade de fazer a desobstrução da maneira adequada, medo de fazer a cistocentese de alívio, diversos medos que você fez. E eu quero aqui desmistificar todos esses problemas, te mostrar que com conhecimento técnico você não vai ter mais nenhum tipo de problema para fazer a desobstrução uretral felina de maneira eficiente, tá bom? A gente vai conversar sobre os principais erros que todo VET já cometeu, com certeza já cometeu, na hora de realizar o ambulatório cirúrgico. Ó, tô doidona. Na hora de desobstruir um felino, tá bom? Eu vou te contar, meu primeiro pontão, meu primeiro atendimento na vida foi um gato obstruído. Foi um gato obstruído, você imagina a tensão, né? Foi tenso. Foi tenso, mas sobrevivi. Sobrevivi, tô aí para contar a história. Então, gente, o primeiro erro que você comete, o primeiro obstáculo, né, que impede que a sua desobstrução ela seja feita da maneira adequada é o quê? Não sedar esse seu paciente, tá? Não vou entrar aqui em protocolo de sedação, em protocolo anestésico, nada disso, porque não é minha área, tá? Quando eu preciso, eu sempre busco anestesista, pergunto para algum anestesista, vejo quais drogas eu tenho disponíveis, para pedir uma orientação e o estado geral do paciente. Lembrar que sedação não é receita de bolo, então não tem como ninguém te dá um protocolo, usa isso em todos os casos, que vai ser maravilhoso. Não, tá? Então, não vou entrar nessa questão aqui, mas isso daí é um grande obstáculo você realizar uma desobstrução uretral de maneira eficiente, tá? Por quê? Por que eu te falo isso? O paciente obstruído, como é que ele chega para você, né? Ele chega para você com muita dor abdominal, dor uretral ali devido à obstrução, dor abdominal que vai ser por quê? Pela cistite. Na maioria das vezes a gente tem um paciente com cálculo urinário, com plugs bacterianos. Então, é um paciente que ele tem, possivelmente, ele tem cistite, ele tem cálculo urinário que também causa dor, tá? E uma distensão urinária muito grande. Uma distensão da vesícula urinária muito grande. Por quê? Porque a uretra está obstruída. Então, a urina não está saindo. Então, ela vai se acumulando naquela vesícula urinária, se acumulando. E gente, já peguei vesículas urinárias, assim, ó, que ocupavam o abdômen inteiro desse animal. Então, ela vai, pressionar todos os outros órgãos. E isso causa uma dor abdominal intensa, tá? Causa uma dor abdominal muito grande. Então, não realizar a sedação do paciente é o seu primeiro obstáculo, tá? O paciente, ele tem que estar sedado. Senão você não vai conseguir fazer uma desobstrução uretral de maneira eficiente. Imagina um paciente que ele está com dor na uretra, ele está com muita dor abdominal e vai um bendito de um veterinário lá fazer o quê? Cutucar aquela uretra dele, sem sedação, sem um analgésico, sem nada, tá? Você acha que ele vai deixar? Você acha que você deixaria? Pensa se fosse você. Você deixaria? Você não deixaria, né, gente? Pelo amor de Deus, ele vai reclamar. Ele não vai deixar. O que acontece quando você tenta desobstruir um paciente sem ele estar sedado? Ele vai sentir dor, porque ele já está com dor, tá?
E o que que tem quando o paciente está sedado e você tenta introduzir algo na sua uretra, né? Porque você vai ter que introduzir o catéter ou a sonda. Então, se ele não estiver sedado, um paciente que já está com dor, ele vai ter o quê? Espasmos uretrais, tá? Porque é estímulo, gente, é estímulo. Um corpo estranho entrando na uretra, a uretra ela vai ter espasmos para quê? Para tentar expulsar aquela sonda, aquele gelco, tá? E você pode causar o quê? Uma ruptura uretral por conta disso, tá? Então, ó, vai ter espasmo uretral e você vai estar tentando introduzir a sua sonda. E quando você tenta introduzir a sua sonda, tem aquele espasmo uretral tentando expulsar aquela sonda, e você tentando introduzir a sua sonda, olha o risco de ocorrer uma ruptura uretral aí. Deu para entender? Não realizar a sedação pode ser totalmente maléfico para o seu paciente, tá? E sempre lembrar de, antes de sedar, tentar dar uma estabilizada nesse paciente, tá? Tentar dar uma estabilizada, por quê? Porque uma das perguntas que chegou lá para mim na caixinha é: mas eu não posso fazer um exame de bioquímica enquanto antes de fazer a sedação desse paciente. Gente, a gato obstruído é emergência clínica, tá? Emergência clínica, não é uma emergência cirúrgica. Então, você tem que estabilizar ele naquele momento. É um paciente que muitas vezes ele chega o quê? Com quadros de hipotermia, hipotensão, desidratado. Então, são pacientes que, dependendo do tempo que ele está obstruído, ele vai chegar para o seu atendimento com diversas alterações, tá? E se você for ficar postergando, ele pode vir a óbito, porque você demorou para fazer esse atendimento desse paciente, tá? O que a gente tem num paciente que está obstruído? Deixa eu copiar aqui um negócio e botar aqui para vocês. Eu acho que vou ter que dar uma diminuída no zoom. Mas é para vocês entenderem a fisiopatogenia e o porquê você não pode esperar para realizar a sedação desse paciente, tá? O que acontece, fica melhor de ver assim com o esquema. O que acontece? Quando você tem um paciente com uma obstrução uretral, você tem um cálculo, na maioria das vezes, ou um plug bacteriano na uretra. E aí, esse plug bacteriano está impedindo que a urina saia. Então, essa urina, ela vai se acumulando na vesícula urinária. Conforme ela se acumula na vesícula urinária, a gente vai ter um aumento da pressão intravesical, porque a urina está ali, está acumulando, está aumentando, está distendendo essa vesícula urinária. Conforme ela vai distendendo, isso leva aqui à diminuição da filtração glomerular, tá? Então, os néfrons começam a parar de funcionar, até que chega um momento que ele para de funcionar completamente. E aí, esse paciente ele entra num quadro de IRA, num quadro de insuficiência renal aguda, por conta da obstrução, tá? E aí você vai ter o quê? Aumento de ureia, aumento de creatinina, aumento de potássio, e vai entrar num quadro de desequilíbrio hidroeletrolítico. Então, quanto mais tempo você demora para sedar esse paciente, para desobstruir esse paciente, mais graves vão ficando esses sintomas, tá? Esse aumento de ureia, aumento de creatinina, aumento de potássio, mais grave isso vai ficando. Então, você tem que fazer uma estabilização primária ali naquele paciente, fazer uma cistocentese de alívio, fazer uma fluidoterapia para fazer uma sedação nesse paciente e fazer a desobstrução da melhor maneira possível, tá? Então, o primeiro obstáculo que te impede de fazer a desobstrução uretral da melhor maneira possível, Vete, é não sedar, é ter medo de sedar esse paciente, tá? Eu já vi muito acontecer veterinário tentando desobstruir gato com gato acordado, tá? Se coloca no lugar do paciente, tu acha que ele vai deixar? Você deixaria? Não, né, gente? Ele tá cheio de dor, cheio de incômodo, ele tá mal, ele não vai deixar você fazer isso. Uma opção que a gente pode fazer que vai te ajudar muito a diminuir essa questão dos espasmos uretrais, quando você tem insegurança de fazer uma sedação, é o bloqueio do nervo pudendo. Me fala aí, quem conhece o bloqueio do nervo pudendo? Quem já ouviu falar do bloqueio do nervo pudendo, já viu, já fez? Quando a gente tem
um anestesista à nossa disposição, na maioria das vezes eles fazem o quê? Peridural. E aí a peridural, ela ajuda a quê? Relaxar, né? Ela vai relaxar essa uretra, vai diminuir os espasmos, então vai eliminar os espasmos uretrais de uma vez por todas, e você vai conseguir passar o seu gel com a sua sonda com muito mais eficiência. Só que a peridural é muito mais difícil de ser realizada, né? Realmente só o anestesista ele vai saber fazer. E o bloqueio do nervo pudendo, não. O bloqueio do nervo pudendo é um procedimento simples, rápido, fácil, mas que o paciente ele tem que estar sedado, tá? Você não vai fazer com o paciente acordado. Não é para você fazer sem sedar esse paciente, ó. E aí, o que você vai fazer, ó? Anatomia, gente. Lembrar de anatomia. Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. Aqui, ó. Aqui é o reto, aqui o pênis, músculo isquiocavernoso, isquioretral, e esse aqui amarelinho é o nervo pudendo. O nervo pudendo, ele tá aqui, ó, ao redor do ânus, ao redor do reto, tá? Da porção final do reto, e ele inerva essa porção aqui de uretra peniana, tá? Inerva a uretra peniana. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer um bloqueio desse nervo pudendo, que você vai estar promovendo o relaxamento somente dessa porção aqui de uretra peniana, essa porção final de trato urinário, tá? Diferente da peridural, que você vai estar dessensibilizando desde lá do trato urinário superior, né, até os membros pélvicos. Então, não digo ficar mais eficiente, né? É um bom método de rápida execução, fácil execução, qualquer um tem total capacidade de fazer, e você não dessensibiliza toda a parte posterior desse paciente, né? Você desensibiliza só ali onde você vai mexer, só onde você vai manipular. Então, a recuperação é mais rápida. Ajuda muito a dar relaxada, os espasmos uretrais, eles param, e aí você consegue introduzir o seu gel, o seu catéter na uretra peniana com muito mais facilidade. Como é que realiza esse bloqueio? Aqui, ó, tem que te mostrar uma foto porque fica melhor de visualizar. A gente vai imaginar o ânus do animal como se fosse um relógio, tá? Então você imagina como se fosse um relógio, esse pênis, e aí você vai dividir ele ali, ó, e pensar às 3 e às 9 horas, tá? E aí você vai fazer o meio ml de lidocaína às 3 e às 9 horas, igual tá aqui nesse desenho, tá? Igual tá aqui nesse desenho, não, nessa foto, né? Com uma agulhazinha de insulina e aplicar meio ml de lidocaína em cada lado, às 3 e às 9 horas, e você dessensibiliza só essa região. Você vai dessensibilizar só essa região aqui. Essa região que você vai deixar sem sensibilidade. Então, você não dessensibiliza todo o posterior desse paciente. Então, é um ótimo método de você ter um relaxamento adequado dessa uretra, tá? E qual vai ser a diferença? Para a peridural, né? Que é o que os anestesistas fazem e que, nossa, é sensacional. Só que a peridural vai bloquear toda a porção posterior do paciente, até os membros pélvicos, tá? Até lá a ponta do dedinho mindinho. Enquanto que o bloqueio do nervo pudendo vai só essa porção aqui de uretra peniana, tá? Só vai dessensibilizar essa porção, que é a porção que esse nervo inerva, tá? Deu para entender, gente? Então, ó, o primeiro obstáculo é não sedar o paciente. Então, o primeiro obstáculo é esse, tá? Não sedar o paciente. E aqui eu te dei uma super dica. Falei que não ia entrar em sedação, mas eu dei uma super dica para você fazer um bom relaxamento dessa uretra peniana. Para quê? Para você conseguir passar o seu catéter, o seu gelco, sem lesionar essa uretra, sem romper essa uretra, que é um dos maiores medos, tá? Janaína, eu vou romper essa uretra desse gato se eu tentar desobstruir. Não vai, tá? O primeiro passo para você não romper essa uretra é fazer a sedação, o bloqueio do nervo pudendo, que aí você vai ter um total relaxamento
da uretra peniana e vai conseguir passar o seu catéter, o seu gel com a sua sonda da melhor maneira possível, tá? Esse é o primeiro ponto. Primeiro ponto que você não pode deixar de fazer para uma boa desobstrução uretral, tá bom? O segundo obstáculo que te impede de fazer uma boa desobstrução uretral é o que? Não ter paciência, tá? Não ter paciência para fazer uma desobstrução uretral de maneira eficiente. Por que eu tô te falando isso? A desobstrução uretral não é um procedimento rápido, tá? Não, na maioria das vezes não é um procedimento rápido. E aí o que acontece? O que acontece é que o veterinário vai lá, acha que vai ser rapidinho, tenta passar a sonda 1, 2 vezes, não consegue, pronto, penectomia. Não, tá? É um procedimento, tem que ter calma, você tem que ter paciência para fazer, porque na maioria das vezes vai demorar para você conseguir fazer a desobstrução desse pênis, tá? A desobstrução uretral desse paciente. Então, você tem que ter calma para desobstruir e, segundo, calma para fazer uma boa lavagem dessa vesícula urinária, tá? Por quê? Porque é uma vesícula urinária que vai estar cheia de sedimentos, gente. Com certeza vai estar cheia de sedimentos, ó. Você tem que lavar bem essa vesícula urinária. Porque o que eu vejo fazendo que é muito errado? Conseguiu passar a sonda, o gel com a sonda? Pronto, esvaziou a vesícula urinária, mandou para casa. Tá errado, gente. Tá errado. Não é isso que você tem que fazer. Você tem, depois que você conseguir passar a sonda, depois que você conseguir desobstruir esse paciente e passar a sonda, você tem que lavar incessantemente essa vesícula urinária, tá? Você tem que jogar solução fisiológica para dentro dessa vesícula urinária e quando você remover essa solução fisiológica, ela tem que estar da mesma cor de quando você da mesma cor que você introduziu, tá? Então, as primeiras vezes vai sair ali um líquido, né, uma urina com solução fisiológica bem avermelhada, sanguinolenta, com sedimentos, e você vai removendo, você vai ver que isso daí vai clareando até o momento que o líquido que você puxa, que você remove da vesícula urinária, é igual ao líquido que você está introduzindo, ou seja, da mesma cor da solução fisiológica, límpido, transparente. Por que isso daí é importante? Isso daí é um ponto importante para você não conseguir, para você não ter recidiva da obstrução, tá? Porque se você vai desobstruir o paciente, não faz essa lavagem incessante, manda ele para casa. Tá cheio de sedimento naquela vesícula urinária, tá? Pode ter microcálculos naquela vesícula urinária que vão obstruir de novo esse paciente, tá? Então, é ter calma. Gente, guarda isso, tá? A desobstrução urinária não é um procedimento rápido. É um procedimento que exige calma, tranquilidade, paciência. Eita! Tanto para desobstruir quanto para lavagem. Tem um vídeo aqui no canal que é da mentoria Já Não Me Ajuda, que eu conversei com esqueci o nome dela, mas ela é estudante, e as perguntas dela foram com relação à desobstrução uretral. E uma das dúvidas dela era realmente, ela tinha um gato que estava obstruído, fazendo obstrução, e eu fui falando para ela, né, o que ela queria saber e tal, e ela percebeu que não tinham feito essa lavagem. O que faziam era, acho que é a 5ª vez que o gato obstruía. Ela levava na clínica, desobstruíam o gato e mandavam para casa, tá? Então, passava a sonda, passava o gel, passava a sonda, desobstruía, mandava para casa, passava um tempo, obstruía de novo. Por quê? Porque não lavou da maneira adequada, tá? Então, ó, lavagem incessante. Gente, eu já gastei, tipo, 2 frascos de soro de 500 para lavar essa vesícula urinária de um gato, tá? De maneira eficiente. Lavagem incessante até que a cor do líquido que você introduziu na vesícula urinária seja da mesma cor do que você retirou, tá? É que é importantíssimo, tá? Eu vou deixar até, ó,
em negrito e vou colocar em vermelho. Porque vem daqui, a maioria das recidivas de desobstrução acontecem por conta disso, porque o veterinário não faz uma lavagem incessante na vesícula urinária desse paciente. E aí não tem jeito, ficou sedimentos naquela vesícula urinária, ficou microcálculos naquela vesícula urinária, vai voltar. Esse paciente ele vai obstruir novamente e muitas vezes no dia seguinte ele já obstrui novamente, dependendo do grau, da quantidade de sedimentos que tem naquela vesícula urinária, tá? Então, isso daqui é importantíssimo. Vanusa, colocar gel na sonda para ajudar na passagem. Ajuda, tá? Dá uma ajudada, sim, se for um gel de lidocaína, mas, tipo assim, se você faz a dessensibilização, a lidocaína não vai ter muito efeito, né? O gel de lidocaína, mas ajuda a dar uma escorregada, sim. Mas aí tudo depende. É microcálculo que tá com o estilo desse paciente? Tá aderido na mucosa uretral? Ou é só plug bacteriano? Porque se for microcálculo, tiver aderido na mucosa uretral, não é porque você passou um gel ou não que vai desobstruir ou não, tá? Mas passar o gel é bom. O gel, o óleo mineral, ou para ajudar a deslizar, né? E não machucar essa mucosa uretral, tá? E a gente entra no terceiro erro. E esse terceiro erro tem relação com isso daqui, tá, Vanusa? Que você perguntou do gel. O gel ajuda? Ajuda, mas mais importante do que o gel é conhecer a anatomia, tá? E isso daqui é um grande obstáculo na hora da desobstrução, tá? Não conhecer a anatomia. Não saber anatomia é, assim, crucial para você não fazer uma desobstrução uretral de maneira eficiente, tá? E por que eu estou te falando isso? Porque quando a gente não conhece a anatomia, o que o veterinário faz? Ele fica tentando passar a sonda ali de qualquer jeito, de qualquer maneira, forçando, fazendo força naquela desobstrução. Só que não é força, tá? Não é força. O que você tem que lembrar? Me fala aí quem lembra da anatomia peniana do gato. A anatomia peniana do felino. Me conta quem lembra de um detalhe importante que tem na anatomia uretral felina. E esse detalhe que a maioria não lembra, ele é crucial para você fazer uma boa desobstrução uretral. Porque entender que não é força. Então, aqui, ó, sem o conhecimento anatômico de anatomia uretral felina, você tenta fazer esse procedimento de maneira brusca, de maneira grosseira, e acaba tendo como consequência a ruptura uretral. Tá? O primeiro detalhe é o seguinte, que você tem que lembrar sobre anatomia. Lembrar, ó, que a uretra peniana, ela é dividida em algumas... A uretra peniana não, a uretra, né, como um todo, ela é dividida em algumas porções. Então, ó, a gente tem essas porções aqui da uretra. Ela começa lá, saindo da vesícula urinária, onde ela tem um diâmetro de 2,4 milímetros, tá? E aí, conforme ela vai passando, tem uma uretra pré-prostática, pós-prostática, prostática, a porção das bulbouretrais e a uretra peniana. A uretra peniana, ela tem 0,7 milímetros, tá? Então, ó, é menos da metade do que a uretra lá na junção vésico-uretral, no início lá. Outro detalhe é isso daqui. Eu quero saber quem lembra desse detalhe da anatomia uretral felina. O gato, ele tem essa... A uretra peniana, ela tem esse S, tem o S peniano ali. Então, o que acontece quando você tenta introduzir a sonda aqui, o catéter, o gelco, qualquer coisa aqui, com força? Você não vai conseguir ultrapassar, vai chegar aqui, ó, ela vai bater nessa curvinha que essa uretra peniana faz e não vai progredir, tá?
E é nesse momento que muitos erram. Muitos erram e acabam causando o quê? A ruptura uretral desse paciente, tá? Então, sempre lembrar desse detalhe. Lembrar desse detalhe da uretra peniana, tá? Me fala aí, vocês lembravam disso? O que você tem que fazer para desobstruir esse ferino de maneira eficiente? Fazer uma tração caldo dorsal. Ou seja, você vai pegar esse pênis desse paciente e você vai fazer uma tração para trás e para cima, tá? Ou seja, caldo dorsal. Por quê? Porque aí você vai desfazer esse S. Você desfaz esse S e você deixa a uretra mais reta. Então, um paciente que vai estar sedado, com bloqueio do nervo pudendo, e você desfaz esse S, você faz essa tração caldo dorsal, a sua sonda, o seu gel, que ele vai passar com muito mais facilidade, tá? A não ser que você tenha ali aderência do cálculo e tudo mais, tá? Então, isso daqui é um fator importantíssimo. Para quê? Para não causar ruptura. Lembrar o quê? Que não é força, é jeito. E quando você faz de maneira grosseira, achando que você tem que fazer força, que você tem que forçar para passar, é isso daqui que acontece no seu paciente, ó. Isso daqui foi um gato que eu fui operar, que, cara, ele foi atendido num dia, eu fui operar ele no outro, porque não me falaram, na hora que eu fiz a bolsa de tabaco, a anestesista fez a peridural, eu estava fazendo a bolsa de tabaco, começou a sair um gel dali, daquela região, e aí eu fui ver, e quando eu introduzi a solução fisiológica, vazava por ali. Então, assim, romperam a uretra desse paciente enquanto tentavam desobstruir, não avisaram o cirurgião, porque a partir do momento que você tem ruptura uretral, você entra num quadro de emergência, você tem que operar esse paciente em emergência, tá? E ficou para operar no outro dia. Imagina o que poderia ter acontecido com esse paciente, tá? E por quê? Possivelmente porque ou não fez sedado ou não desfez o S peniano, tá? São dois detalhes assim que podem te atrapalhar muito na desobstrução desse seu paciente, tá? Então, gente, lembrar de desfazer o S peniano e manter o seu paciente sedado, tá? Então, ó, aqui o que você tem? Peraí, gente. Um quadro de ruptura uretral, por quê? Ruptura uretral por não terem realizado o procedimento da maneira adequada, tá? Então, Vete, ó, te dei aqui 2 pontos que, se você não fizer da maneira adequada, você vai levar à ruptura da uretra desse seu paciente, tá? Qual o tamanho da sonda? Vanusa, tem umas sondas específicas para gato atualmente no mercado, tá? Eu nunca usei, nunca nem vi, na verdade. Eu não gosto de usar a Tomcat, eu acho ela muito rígida. Eu uso uma sonda uretral, se eu não me engano é a 4, a mais fina que tem, e consigo passar, tá? Porque normalmente ele tá sedado, tá anestesiado, então a uretra tá bem relaxada e você consegue passar, depois de desobstruído, com uma maior facilidade. Outro ponto que te atrapalha na desobstrução uretral e que pode causar um problema sério no seu paciente é não fazer a cistocentese de alívio, tá? Não fazer a cistocentese de alívio. Por quê? Você tem medo de, não vou fazer a cistocentese de alívio porque eu vou romper a uretra desse paciente, eu vou romper a vesícula urinária desse gato, vou romper a vesícula urinária desse gato, não vou fazer a cistocentese de alívio. Vamos pensar, gente, o que você precisa fazer para desobstruir um paciente? Você precisa introduzir, conseguir passar a sonda, certo? O gel com a sonda. E para você conseguir passar o gel com a sonda, você precisa, digamos que, empurrar o seu cálculo, o seu plug bacteriano, de volta para a vesícula urinária, certo?
E aí, o que você tem que fazer para você empurrar esse cálculo de volta para a vesícula urinária? Você tem que fazer flushes com solução fisiológica. Então, você imagina um paciente, esse é o primeiro ponto. Você imagina um paciente que está com a vesícula urinária totalmente distendida, tá? Totalmente aumentada, causando uma dor abdominal intensa. Você vai lá colocando o seu gel, fazendo flush com solução bacteriana, gente, tá tudo doido. Com solução fisiológica, você está injetando, mesmo que em pouca quantidade, você está introduzindo mais líquido para dentro daquela vesícula urinária que já está distendida. Então, você acha que você também não corre risco de romper essa vesícula urinária fazendo isso? Tá? Então, corre. E quando você faz a cistocentese de alívio, na maioria das vezes, o risco que você tem de romper a vesícula urinária, quando ela rompe, é porque ela já estava muito lesionada. A mucosa vesical já estava muito lesionada, já estava muito fragilizada, muito fina, tá? Aconteceu uma vez, eu confesso que eu tinha trauma, eu tinha medo de fazer cistocentese. Porque uma vez eu entrei para uma cesariana, que a cadela estava em trabalho de parto já há algum tempo, e ela não estava urinando. Quando eu abri para fazer a cesárea, a vesícula urinária dela estava assim, enorme, e estava atrapalhando a cirurgia. E aí eu fui fazer uma cistocentese nela para diminuir aquela vesícula urinária. Eu introduzi a agulhazinha de insulina, tá? E aquela vesícula urinária estava tão distendida, tão fina, que ela rompeu naquele pontinho ali, tá? E eu fiquei com trauma de fazer cistocentese, mas eu já estava com o paciente aberto, fechei ali a vesícula urinária também. Mas você consegue entender esse problema? Se você faz uma cistocentese de alívio, uma complicação é sim a ruptura vesical. Mas se você não faz a cistocentese de alívio, você tem que introduzir flush de solução fisiológica dentro dessa vesícula urinária. Você vai introduzir flush de solução fisiológica na vesícula urinária que já está distendida, você também corre risco de romper essa vesícula urinária, tá? Então não tem para onde fugir. É se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, tá? Então, não tem jeito, não tem para onde fugir. Lembrar que você precisará injetar a solução fisiológica na vesícula urinária que já está distendida, então as chances de ocorrer ruptura também são grandes. Normalmente, para ocorrer ruptura vesical, em uma cistocentese de alívio, é porque a vesícula urinária já está bem alterada. E um outro ponto aqui, ó, sem a realização da cistocentese de alívio, você não consegue iniciar a fluidoterapia desse paciente para tentar normalizar as taxas de ureia e creatinina, tá? Tá bom? Então, você também precisa tentar, pelo menos, dar uma baixada nas taxas de ureia e creatinina. Lembra lá? Você tem aumento da pressão intravesical, você tem diminuição da filtração glomerular, até que chega um momento onde tem uma interrupção completa da ação dos néfrons. Então, os néfrons não estão funcionando, você tem aumento de ureia e creatinina. Você precisa diminuir essa ureia, creatinina e esse potássio. E como é que você diminui a ureia e creatinina? Fazendo solução fisiológica, fazendo soroterapia, fluidoterapia, certo? Então, quando você precisa fazer fluidoterapia, se você faz fluidoterapia numa vesícula urinária que está distendida, um rim que está possivelmente, dependendo do caso, podendo entrar até em hidronefrose, você vai estar, o quê? Um rim que não está funcionando direito, às vezes um outro pode compensar, jogando mais solução fisiológica para esse rim e mais sangue para esse rim filtrar, que não está filtrando. Entendeu? Todo o ciclo aí que acontece se você não faz uma cistocentese de alívio. Graziela, em caso que acompanhei, a Beth introduziu o dedo no ânus, o que fez conseguir se passar a sonda. Pensa comigo. Ela fez o bloqueio do nervo pudendo? Mas pensa comigo, introduziu o dedo no ânus. Nunca vi fazerem isso não, tá? Mas introduziu o dedo no ânus, possivelmente ela pressionou ali a próstata para exteriorizar o pênis. Quando ela introduziu o dedo no ânus e pressionou essa próstata, ela teve o quê? Ela esticou aquele S peniano, tá? Então, o segredo é fazer isso, é desfazer o S peniano. Isso daí é o principal ponto para você desfazer
para você desobstruir um felino, porque você desfaz o S peniano e você consegue passar a sonda melhor, tá? Vanusa. Dependendo da situação, por exemplo, se o gato tiver com uma hipotermia muito grave que acontece, você pode dar uma aquecida na solução fisiológica sim, tá? Não tem problema, mas não é algo necessário assim a ser feito, não. Mas você pode dar uma aquecida para, se ele tiver, principalmente se ele tiver um enquadro de hipotermia grave, tá? Quantos dias você deixa a sonda? Lia, não ia entrar nessa parte, mas eu vou te responder. O que acontece? Quando a gente faz essa desobstrução, lembra lá que eu te falei do principal, um dos principais erros é não fazer a lavagem, certo? Não fazer a lavagem. Então, o que você tem que fazer? Ó, se for a primeira vez que esse gato obstruiu, você vai fazer a desobstrução, centrais de alívio, lavar incessantemente essa vesícula urinária, manter ele internado e sondado por 24 até 48 horas e avaliar a coloração da urina. Então, você mantém ele internado por 24 a 48 horas, fazendo lavagens vesicais, tá? Então, você continua fazendo a lavagem, ele vai estar sondado. E um ponto importante é, você vai fazer uma ultrassom assim que você terminar a sua desobstrução. Não adianta você fazer uma ultrassonografia antes de desobstruir e lavar essa vesícula urinária. Por quê? Você só vai ver vesícula urinária, você não vai ver nada. Você não vai saber se tem cálculo, se tem sedimentos, você não vai conseguir identificar nada de maneira adequada, tá? Então, desobstruiu, lavou, faz a ultrassom. Vê, é cálculo, é sedimento, é coágulo, é o quê? E aí, depois disso, você mantém internado 24 a 48 horas. E antes, se for só sedimento, por exemplo, antes de liberar ele para casa, você vai repetir essa ultrassonografia para verificar a quantidade de sedimento, tá? Então, você vai verificar a quantidade de sedimento numa outra ultrassonografia com 48 horas depois da cirurgia, da desobstrução, e você vai comparar com a sua ultrassonografia pós-desobstrução. Se você perceber que teve diminuição da quantidade de sedimentos, você pode retirar aquela sonda e liberar o paciente para casa. Se você fizer a ultrassom e ainda tiver muita quantidade de sedimento, não libere esse paciente para casa, tá? Por quê? Porque ele vai obstruir novamente. Você tem que indicar o quê? Uma cistotomia para lavagem vesical, uma lavagem vesical aberta, se continuar com muito sedimento, tá? Então, Lia, 24, 48 horas, reavalia com uma ultrassonografia e verifica se é possível ou não liberar esse paciente para casa. Se teve diminuição ou não dos sedimentos, tá? Eu vou colocar aqui como um extra. Quantos dias deixar o paciente sondado? Sondar por 24 a 48 horas e manter internado, tá? Internado com a sonda. Realizar ultrassonografia antes de retirar a sonda e avaliar a quantidade de sedimentos na vesícula urinária. Caso ainda tenha muitos sedimentos ou não tiver diminuído nada, deve ser indicada a cistotomia para lavagem vesical, tá? Treinado para lavagens constantes e avaliação da coloração da urina. Após esse período. Entendido? Vanusa, eu fiquei com um pouco de dúvida para desfazer o S peniano. Coloca o dedo embaixo do pênis e faça uma pressão para baixo, daí... Não entendi sua dúvida. Vamos lá, deixa eu tentar te explicar. Deixa eu botar aqui a foto de novo. Aqui tem o S peniano, certo? Você imagina isso daqui no paciente, tá? Se ela fosse um machinho, tá? Se ela fosse um machinho, isso daqui ia estar aqui, certo? Esse aqui no pênis. Então, para você
desfazer esse S peniano, esse pênis, ele tá para baixo aqui, certo? Ele estaria aqui para baixo. Você tem que fazer o quê? Uma tração caldo, puxar ele para trás, para esticar, e dorsal, para cima, tá? Então, você vai exteriorizar esse pênis, tirar ele ali do prepúcio e fazer essa tração caudal e dorsal, tá? E aí você vai esticar. É só você ver aqui, ó, que esse S, ele tá o quê? Ventral, então para baixo, tá? E ali na região do pênis, né? De períneo ali. Você vai, então, fazer o quê? Puxar isso daqui para trás e para cima, para esticar. Quando você puxa para trás, você dá uma esticada, certo? E quando você puxa para cima, você mantém ele reto aqui nessa posição. Deu para entender? Deu para entender, Vanusa?